A Graça, explicada por Jesus a Maria Valtorta, do Cadernos 43, em 6 de junho de 1943. Diz Jesus: hoje quero falar-te da graça. Verás que tem relação com os outros assuntos, embora à primeira vista não te pareça. Estás um pouco cansada, pobre Maria, mas escreve de qualquer maneira. Essas lições servirão para ti nos dias de jejum, em que eu, teu mestre, não te falarei. O que é graça? Estudaste e explicaste muitas vezes, mas eu quero explicar à minha maneira, em sua natureza e em seus efeitos. A graça é possuir em vós a luz, a força, a sabedoria de Deus. Isto é, possuir a semelhança intelectual com Deus, o sinal inconfundível da vossa filiação com Deus. Sem a graça, seríeis simplesmente criaturas animais, chegadas a tal ponto de evolução de estar providas de razão, com uma alma, mas uma alma ao nível da terra, capaz de guiar-se nas contingências da vida terrena, mas incapaz de se elevar às regiões em que se vive a vida do espírito. Por isso, pouco mais que os animais que se regulam unicamente pelo instinto, e em verdade, muitas vezes vos superam com seu modo de se comportar. A graça é, portanto, um dom sublime, o maior dom que Deus, meu Pai, vos podia dar. E vou-lo dar gratuitamente, porque o seu amor de Pai por vós é infinito, como infinito é Ele mesmo. Quer dizer, todos os atributos da graça significaria escrever uma longa lista de adjetivos e substantivos, e eles ainda não explicariam perfeitamente o que é esse dom. Recorda somente isto: a graça é possuir o Pai, viver no Pai. A graça é possuir o Filho, gozar dos méritos infinitos do Filho. A graça é possuir o Espírito Santo, desfrutar dos seus 7 dons. A graça, enfim, é possuirmos nós, Deus uno e trino, e ter ao redor de vossa pessoa mortal as legiões de anjos que nos adoram em vós. Uma alma que perde a graça perde tudo. Inutilmente para ela o Pai a criou. Inutilmente para ela o Filho a redimiu. Inutilmente para ela o Espírito Santo lhe infundiu os seus dons. Inutilmente para ela estão os sacramentos. Ela está morta. Ramo podre que, sob a ação corrosiva do pecado, se separa e cai da árvore vital e acaba de se corromper na lama. Se uma alma soubesse conservar-se como é depois do batismo e depois da confirmação, isto é, quando ela está embebida literalmente da graça, aquela alma seria pouco menor do que Deus. E que isto te diga tudo. Quando lerdes os prodígios dos meus santos, vos surpreendeis. Mas, minha querida, não há nada de surpreendente. Meus santos eram criaturas que possuíam a graça. Eram deuses. Por isso, porque a graça vos deifica. Porventura, não o disse eu no meu evangelho, que os meus farão os mesmos prodígios que eu faço? Mas para ser meu, é necessário viver da minha vida, isto é, da vida da graça. Se quisesseis, todos podiam ser capazes de prodígios, isto é, de santidade. Melhor dizendo, eu queria que o fosseis, porque então eu queria dizer que meu sacrifício foi coroado pela vitória, e que realmente eu vos arranquei do império do maligno, relegando-o ao seu inferno, rebitando a boca dele como uma pedra inamovível e colocando sobre ela o trono de minha mãe, que foi a única que teve seu calcanhar sobre o dragão, impotente de lhe causar danos.
Nem todas as almas em graça possuem a graça na mesma medida. Não porque nós a infundimos em medida diferente, mas porque de maneira diferente a sabeis conservar em vós. O pecado mortal destrói a graça. O pecado venial a quebra. As imperfeições a debilitam. Há almas não totalmente más, que definham numa fraqueza espiritual, porque com sua inércia, que as empurra a cometer contínuas imperfeições, enfraquecem cada vez mais a graça, fazendo-a um fio debilíssimo, uma chaminha que definha, enquanto deve ser um fogo vivo, bonito, purificador. O mundo desmorona porque a graça desmorona na quase totalidade das almas, e nas demais definha. A graça dá frutos diferentes conforme esteja mais ou menos viva em vosso coração. Uma terra é mais fértil quanto mais rica é de elementos, e é beneficiada pelo sol, pela água, pelas correntes aéreas. Há terras estéreis, secas, que inutilmente estão regadas pela água, aquecidas pelo sol, agitadas pelos ventos. O mesmo se dá nas almas. Há almas que com cada estudo se carregam de elementos vitais e por isso conseguem desfrutar 100% dos efeitos da graça. Os elementos vitais são viver segundo a minha lei, serem castos, misericordiosos, humildes, amorosos com Deus e com o próximo. É viver de oração viva. Então a graça cresce, floresce, cria raízes profundas e se eleva na árvore da vida eterna. Então o Espírito Santo, como um sol, inunda com seus 7 raios, seus 7 dons. Então eu, Filho, vos penetro com a chuva divina do meu sangue. Então o Pai vos olha com complacência, vendo em vós a sua semelhança. Então Maria, minha mãe, vos acaricia, estreitando-vos contra o seu seio, no qual levou a mim como aos seus filhinhos menores, mas queridos pelo seu coração. Então os 9 coros angélicos fazem coroa à vossa alma, templo de Deus, e cantam o glória sublime. Então a vossa morte é vida, e a vossa vida é bem-aventurança no meu reino.